É com muita satisfação que ocupo a tribuna neste momento para anunciar e, ao mesmo tempo, comemorar com todos os nossos empreendedores acrianos que o Acre é o primeiro estado do país a ter a sua zona de processamento de exportação, a ZPE, liberada para receber indústrias. Esse fato histórico para o Acre é de extrema importância para o fortalecimento da nossa economia e para a qualificação da indústria local. E, fundamentalmente, é um passo muito importante para o sucesso do projeto de desenvolvimento sustentável que está em curso no Acre desde 1999, quando iniciou-se o governo do governador Jorge Viana, que teve sequência depois com o governador Binho e agora com o governador Tião Viana. Vale ressaltar que o nosso projeto de desenvolvimento sustentável do Acre precisava de um passo a mais, e essa zona de processamento de exportação, cujo alfandegamento foi publicado no último dia 4 de abril, é uma espécie de consolidação ou de último passo, ou passo mais importante nessa fase do nosso projeto de desenvolvimento sustentável. Vamos entrar agora na era industrial e isso é muito importante para a economia local, para a geração de emprego, para colocar a economia do Acre num patamar mais elevado. Essa iniciativa vai representar o início de uma mudança e uma revolução na matriz econômica acreana. É uma aposta, de fato, no estímulo à venda de manufaturados. A ZPE vai funcionar como um polo de atração de investimentos no setor manufatureiro, no momento em que a indústria nacional enfrenta uma dura competição com os produtos importados. A ZPE é uma área livre de impostos para empresas exportadoras. A autorização da instalação de empreendimentos na zona de processamento de exportação vai ajudar as exportações e incentivar investimentos em inovação, que são, inclusive, um dos focos do Programa Brasil Maior do governo federal. O Brasil conta hoje com 22 zonas de processamento de exportação autorizadas, mas apenas a ZPE do Acre, nesse momento, encontra-se alfandegada. Foi a primeira, conseguiu cumprir com todas as etapas nesse tempo, considerado um tempo recorde, de 2007 para cá, e hoje ela está habilitada, sendo a primeira ZPE do Brasil a estar habilitada. E a ZPE do Acre, instalada numa área de 130 hectares na cidade de Sena do Guiomar, a 24 quilômetros de Rio Branco, foi a primeira do Brasil a ser alfandegada. O decreto de criação da Zona de Processamento de Exportação do Acre foi assinado no dia 1º de julho de 2010 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa solenidade em que contava com a presença do ex-governador Binho Marques, o ex-governador Jorge Viana, o atual governador Tião Viana, que ainda era senador da República, e o secretário de Indústria e Comércio e Desenvolvimento Sustentável Florestal, Edivaldo Magalhães. Todos estávamos com o presidente Lula naquela data, quando foi assinado o decreto de criação da ZPE do Acre, no dia 1º de julho de 2010. A infraestrutura e o arcabouço legal necessários foram construídos e obtidos em aproximadamente 16 meses. O modelo das EPS está previsto na legislação desde 1988, criado por decreto pelo então presidente e hoje presidente dessa casa, o nobre senador José Sarney, e teve seu marco regulatório atualizado pela Lei 11.508 de 2007. No entanto, ela nunca aconteceu efetivamente, nunca teve efetividade. Agora temos um fato concreto. O ato declaratório de alfandegamento da ZPE do Acre foi publicado na edição da última quarta-feira, 4 de abril, do Diário Oficial da União. O alfandegamento é a autorização da Receita Federal para que sejam instituídos
os benefícios fiscais na importação e na compra de insumos dentro do país. Dentro das EPS, dessas áreas especiais, há a desoneração de impostos de importação, do imposto de produto industrializado e do PIS/COFINS na compra de matérias-primas e bens de capital sem similar nacional. Quero aqui me somar ao governador Tião Viana, ao secretário de Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis do Acre, Edivaldo Magalhães, que classificaram a concretização das EPE do Acre como um momento histórico para a economia do Estado. O próximo passo será encaminhar para o Conselho Nacional das EPE os planos de negócios das empresas interessadas. A estimativa é de termos empresas no ramo de cosmético, polpas de fruta, colchões, montagem de motocicletas, água mineral, transformadores elétricos e produtos recicláveis. Com a aprovação do plano de negócio, a construção das plantas industriais deve ser iniciada em até 90 dias e a operação das fábricas deve começar em até 18 meses. A Secretaria de Desenvolvimento e Indústria do Acre nos informou que nos próximos dias deverão ser encaminhados ao Conselho Estadual das EPE os 2 primeiros planos de negócios, um na área de colchões e outro na área de processamento de polpas de frutas. Esses planos deverão, em seguida, ser enviados para análise e aprovação do Conselho Nacional das EPEs, formado pelos Ministérios da Fazenda, do Planejamento, da Integração Nacional, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento, de tal maneira que estamos na reta final, estamos dando o encaminhamento certo para termos muito em breve as primeiras empresas instaladas nas EPE do Acre. Pela regra atual, essas empresas deverão exportar para outros países, no mínimo 80% de sua produção. Em troca, não vão recolher o IPI, a COFINS e o PIS/PASEP sobre os insumos adquiridos do mercado interno e também as partes e peças importadas estão isentas do imposto de importação e do adicional de frete para a renovação da marinha mercante. O restante, até 20% da produção, poderá ser destinado ao mercado interno. Mas lembro que já há propostas para a modernização dessas regras, com o objetivo de acelerar a implementação efetiva de novas zonas de processamento de exportação em outras regiões do país. Está na Comissão de Assuntos Econômicos, a nossa CAI, deste Senado Federal, o projeto de autoria da nobre senadora Lídice da Mata, PSB da Bahia, o PLS 764 de 2011, que pretende rever as regras estabelecidas no final dos anos 80. Essa proposta da senadora Lídice da Mata, ela propõe por exemplo, a diminuição do percentual de 80% para 60% para a exportação, ficando o Poder Executivo autorizado a reduzir esse percentual para até 50% no caso da empresa instalada nas EPE trabalhar em atividades de desenvolvimento de softwares ou de prestação de serviços de tecnologia da informação. O relator dessa matéria é o senador Jorge Viana, que também tem uma atenção toda especial com este assunto. A avaliação é que as empresas podem ser atraídas mais facilmente para as EPEs, caso haja uma exigência menos rigorosa de nível de exportação. Além disso, nosso mercado interno é robusto, motivo também positivo para aumentar o percentual do conteúdo que poderá ser destinado para o consumo doméstico. Senhoras senadoras, senhores senadores, as EPE de senador Guiomar no estado do Acre é hoje uma realidade. Por isso, gostaria de cumprimentar o empenho dos ex-governadores Jorge Viana e Binho Marques, do atual governador Tião Viana, do secretário Edivaldo Magalhães, que cuida das áreas de desenvolvimento florestal, indústria, comércio e produção sustentável, para que essa conquista
vista tenham se tornado, eles tiveram um grande empenho e por isso eu faço questão de cumprimentá-los. E quero fazer também um agradecimento muito especial ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que assinou o decreto de criação da nossa ZPE em julho de 2007, acreditando nessa possibilidade e nos legando um presente que certamente vai ser muito importante e muito útil para o desenvolvimento econômico, social e para a geração de milhares de empregos formais no estado do Acre. O futuro é muito promissor com a instalação da ZPE. Após a instalação das primeiras indústrias, é natural pensarmos que novas empresas e novos investidores sejam atraídos pelas condições diferenciadas de produção. Outro fator de atratividade é a proximidade com os portos do Peru, os portos de Ilho e Matarani, pontos estratégicos para a comercialização de produtos para países mais desenvolvidos. É muito importante esse aspecto. Por que a ZPE do Acre foi instalada exatamente no município do Senador Guiomard? Exatamente porque o município de Senador Guiomard fica no ponto de confluência das BRs 364 e BR-317. A BR-317 é exatamente o trecho brasileiro da rodovia interoceânica, inaugurada em outubro de 2011. Essa rodovia interoceânica servirá para escoar a produção da ZPE para os portos do Peru, a 1.600 quilômetros de distância. A viagem pela rodovia será 14 dias mais curta que o trajeto marítimo por meio do Canal do Panamá. Então, por esse caminho da interoceânica, passando pelo Acre, nós teremos, com a produção da ZPE, num futuro, a possibilidade de estar levando nossos produtos até os portos do Pacífico. Como bem destacou o secretário de Desenvolvimento Florestal, Indústria e Comércio Edivaldo Magalhães, o trânsito de mercadorias em grandes quantidades e com regularidade diária pela rodovia já é feito por empresas peruanas. Ele lembrou que num raio de 750 quilômetros a partir da ZPE do Acre, há um mercado consumidor avaliado de aproximadamente 30 milhões de pessoas. É, sem dúvida, um potencial muito atraente. A zona de processamento de exportação representa uma política pública de interesse nacional para o desenvolvimento econômico e social, para o desenvolvimento regional e para a geração de muitos empregos e a melhoria de renda da população. Apenas no Acre, num primeiro momento, esses postos poderão significar aproximadamente 2.000 empregos diretos. Quanto mais ágil e competitivo for o modelo da ZPE, facilitando sua adoção no Brasil, mais facilitado será o crescimento das exportações, o estímulo ao investimento e a correção de desequilíbrios regionais. As circunstâncias, e digo isso orgulhosamente, permitiram que a prática desse processo começasse pela região norte e pelo meu estado do Acre. Mas estou convencido, senhoras senadores e senhores senadores, que em breve teremos mais polos de produção em vários outros estados do país, porque esse é o pensamento do governo da presidenta Dilma, no sentido de fortalecer cada vez mais o desenvolvimento regional a partir desses investimentos. E quero fazer aqui um recorte sobre o quanto o governo do Acre, ao longo dos últimos 13 anos, tem se mobilizado, tem buscado os caminhos no sentido de fazer fortalecer a economia local. Vale ressaltar que esse fato histórico do alfandegamento da nossa zona de processamento de exportação é tido como o coroamento de um trabalho, de um longo trabalho de 13 anos, que começou com o governador Jorge Viana, teve sequência com o governador Binho Marques, que cuidaram muito da infraestrutura, conseguiram fazer os investimentos necessários, conseguiram criar as bases para que esse momento pudesse acontecer. E claro que o presidente Lula teve uma contribuição fundamental, tanto fazendo os investimentos em infraestrutura no estado do Acre, como com a sua assinatura de criação da nossa zona de processamento de exportação. E vale ressaltar que o governador Tião Viana
Juliana tem feito todo um trabalho de peregrinação no sentido de atrair as indústrias comprometidas, que tenham um comprometimento social, que tenham fundamentalmente uma visão ecológica, ambiental, que possam se associar a esse projeto de desenvolvimento sustentável, que possam vir a se instalar na zona de processamento de exportação do Acre e contribuir com a geração de muitos empregos. E tenho certeza que muitos industriais no Brasil que estão dispostos a contribuir com o desenvolvimento sustentável, vão se sentir interessados em apresentar os seus planos de negócios ao Conselho Gestor da nossa ZPE e tenho certeza que nos próximos anos a gente vai ter boas notícias a respeito da implantação dessas indústrias e da geração de muitos empregos. E a gente tem a esperança, já temos conversas nesse sentido, de que outras empresas que vão contribuir com a geração de muitos empregos também vão se instalar no Acre. É o caso das empresas de call center, que já tiveram vários contatos, tanto com o governador Tião Viana, quanto com outras autoridades do Estado. Tive o privilégio de participar de reunião com o governador Tião Viana, o prefeito Raimundo Angelim, da capital, exatamente no sentido de também levar uma empresa de call center para Rio Branco, de tal maneira que possa gerar também empregos para jovens, primeiro emprego, e contribuir dessa maneira para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, das famílias do nosso estado do Acre. E esse esforço, vale ressaltar, é um esforço que vem de longo tempo e que tem a contribuição de muitos segmentos da sociedade, tanto do segmento do empresariado e, fundamentalmente, das nossas lideranças políticas, que têm se empenhado permanentemente no sentido de atrair os investimentos e gerar as condições melhores de vida para o nosso povo. Era o que tinha a dizer, senador Paim, exatamente nesse final de quinta-feira aqui no Senado Federal, que nós estamos hoje radiantes de alegria pela notícia do alfandegamento da nossa zona de processamento de exportação do Acre, que é a primeira do Brasil a estar apta a receber indústrias, porque conseguiu o seu alfandegamento, passou pelo o longo calvário da providência dos documentos, cumpriu todas as etapas e no dia 4 de abril teve no Diário Oficial da União a publicação do seu alfandegamento, o que constitui-se para nós numa grande vitória e a gente espera que essa vitória possa se constituir no futuro em muitos empregos gerados e melhores condições de vida para muitas famílias acreanas.